Olha só, eu pedi pro Riso isso, falou, Renan, o que você quer tratar? Eu falei, olha, eu até tuitei hoje, né, eu fiz outro dia um comentário aqui, sobre uma leitura errada que o brasileiro tem, é uma leitura que ela é construída, imagino eu, nos últimos 20 anos, ou mais, nos últimos 30 anos, desde os anos 90 pra cá, que é uma suposta sensação de cidadania gerada pelo seguinte comentário: o político é meu funcionário. Eu falei, gente, o político não é teu funcionário, não é sequer assim que você cobra um político, e é burro tratar nesses termos, porque reduz a atividade política e te faz cobrar do jeito errado e cobrar menos, né? É uma leitura estúpida. E além de ser irreal, né? Porque o político não é um funcionário. O político em nenhuma medida é um funcionário. Em nada que você sente pra se debruçar, pra tentar, se quer fazer uma analogia, vai caber, porque o político não é funcionário. E aí, né, a maior parte das pessoas aqui na live entendeu? Ainda que tem umas pessoas muito, vamos dizer, tímidas do ponto de vista cognitivo. Olha, quando a Wesley ainda agora viu com essa. Então, assim, tem uma galera que apresenta uma certa timidez cognitiva, e essa timidez cognitiva faz com que, não, é funcionário sim, quando não é. Ou seja, você não consegue né, perceber que essa analogia é uma analogia estúpida, ela é só um chavão e alguém te explica que você não entende, então realmente você não quer ligar seu sistema 2 aqui, né, e refletir. Mas a maior parte da galera nossa entendeu. Só que aí eu fui ver no Twitter, né? Aí me mandaram um print de um perfil. Deixa eu pegar aqui o perfil, que é um desses perfis que fazem hate na gente. São tipo aquele Tiff, Gorgonoide. Essa galera do raciocínio atrapalhado. É a galera da timidez cognitiva. Não, acho que é isso. Aqui, ó. Stuart secundário. É um perfil vermelho. Tá? E aí eu vi o que o cara fez, né? E eu não sabia que é um perfil que... Eu fui dar uma olhada nas outras postagens, porque eu sempre confundia esse perfil, essa postagem. Eu sempre confundia esse perfil especificamente com o Esquerda na Net, que faz parte de um universo de, sei lá, jovens esquisitos que se escondem de perfis fake pra ficar dando opiniões que eles não teriam coragem de sustentar com o nome deles. Em geral, Esquerda na Net eu até sei quem é. Mas esse teve um outro que ficava xingando a gente, que deixou um vídeo online, né? Eu botei o vídeo lá que mostrava que ele era, o cara entrou em pânico, as pessoas entram em pânico, elas não tem, né, querem ser muito polêmicas, mas não tem culhão pra sustentar as opiniões botando o rosto delas, né? É uma posição muito confortável essa de ser um fake, mas tudo bem, né? Tô nem discutindo isso aqui. Esse cara, eu reparei que ele usa uma seguinte estratégia, ele fica tentando atiçar briga entre nós e o Nando Moura. Então, tipo, como ele não gosta da gente, ele acha que é um grande estrategista com o perfil fake dele, de ficar atiçando. Então, o que ele fez? Ele pegou um corte, que foi o perfil Pela Missão que fez. Então, o perfil Pela Missão fez um corte falando, o político não é seu funcionário, e botou a foto do Nando Moura lá naquele clipe lá que ele fez, né? Botou, entre aspas, Nando Mourismo, porque eu citei a época que é um Nando Mourismo isso, que é um elemento de negação da política. Aí, olha o que esse perfil fez, veja só. Botou. O Renan acabou de falar que políticos não são funcionários do povo e que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e não que eles devem seguir os anseios da nação. KKK. Em nenhum momento eu falei isso. Vocês devem ter visto. Em absolutamente nenhum momento eu falei que cidadãos não devem. Que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e que eles não devem seguir os anseios. Eu em nenhum momento falei isso. Então, naturalmente, é uma pessoa de má fé tentando fazer isso. Aí ele vira. O MBL tá se esforçando muito pra fazer a crítica do Nando Moura ficar certa. Viraram seita de fato. Entendeu? E aí eu fui ver outros posts, esse cara, na época do Nando, ele falou, não, esse cara vive fazendo fica tentando atiçar. Então ele fica tentando atiçar o tempo todo uma briguinha, porque eles devem achar, nossa, vamos pegar esses isentões e vamos brigar e não sei o quê, e papapi, papapá, enfim. É meio coisa de bobo, né? Eu já vi que não apenas ele faz isso, mas aquele Tiff, acho que é a mesma turma, Tiff, Gorgonoide, eles fazem isso, e às vezes militante nosso cai, né? Coisa que eu recomendo. Não sigam, não percam tempo, nem entrem no bait de um perfil bobo desses, tá? É uma pessoa que não tem coragem de colocar a cara, mas quer participar do debate, tá? Aí depois, quando descobrem quem é e divulgam o vídeo, aí entram em pânico, mandam uma mensagem pra mim, por favor, não, tire o vídeo aí, né? Tudo uns cunhanha. E aí você vai ver, em geral, sempre tem um perfil mais ou menos mesmo, um moleque esquisito. Mas não é isso a questão central. A questão central é que essa declaração minha, ela preocupou muita gente. Porque muita gente de ANCAP bobo, a Liber bobo, ao negador de política pura e simples, muita gente se vale disso aí como uma muleta. Que é uma muleta moral muito cômoda.
que é a muleta do eu sou cidadão, o político é o meu funcionário, que é uma coisa típica, assim, nos anos 90 eu ouvia falar disso. E você falava isso como se fosse um exemplo de como você é um cidadão ciente dos seus direitos e como você tá acima do político, né? Portanto, é uma nova visão, que você não é um súdito, você é um cidadão e que o político está ali para te servir. E eu falei aquilo, e eu repito, que isto aqui é uma das coisas que são muito importantes pra gente treinar, todos nós do nosso time, sobre o que é fazer política. Porque isso é uma noção tão torpe de política, tão tosca de política, e tão rude de política, que ela só poderia ser um chavão oriundo dos anos 90. Na verdade, esse chavão tem tudo a ver, inclusive, com a lógica da Constituição de 88, que é uma coisa que nós precisamos superar, tá? O Davi Mendes falou, é midwich senso comum. É, de brasileiro. Porque eu sequer vejo isso em democracias mais ou menos maduras, isso acontecer. Isso aqui faz parte de uma noção de uma nação que veio de um processo de ditadura militar, que já tem ódio da classe política. Né? Isso é uma coisa de classe média urbana brasileira, que se constrói com esses chavões de ter raiva de política, e aí entende, não, eu estou numa posição maior do que o político, tal. Entra também aquela coisa meio escolinha do professor Raimundo, tipo, e o salário, olha como eu tô ativo, né? Minha função, né, numa democracia é cobrar. E aí entra um ponto. Olhando pra vocês, vou contar um pouco da minha história no MBL, pra vocês entenderem isso. Um belo dia, eu tava falando com um cara que era um intelectual, né? E eu tava falando, o Bolsonaro tinha chegado ao poder, e eu tava falando sobre, olha, como o eleitor, né, ele tem uma relação funcional com a gente. O eleitor usou a gente no impeachment, agora o eleitor quer que a gente apoie o Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não quero ser visto dessa maneira. Eu não quero ser visto como um cara que o eleitor pega e fala, não, ó, aqui você tem que agora apoiar o Bolsonaro, agora eu quero que você faça tal coisa. Eu não quero, eu não sou uma ferramenta dos humores do eleitor. Até porque a maioria não é inteligente, né? A maioria necessariamente é burra, né? Existe um problema ali, né? Você vai pegar a média geral das vontades, surgem as Virgínias. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Virgínia do que MBL. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Oruan, Neymar, Pastor Mirim do que o que nós somos, né? E o que é bom, se desculpa, não necessariamente é popular. Na verdade, tende quase nunca a ser popular, o que é verdadeiramente bom. Então a gente expressou esse problema, e aí o cara falou, não, mas vocês têm uma função que é muito nobre. Vocês têm que ficar cobrando. Aí eu falei, por quê? A nossa função é ser um cobrador de político. E por que a gente não pode almejar liderar o processo? Dado que nós lideramos o processo de impeachment, dado que nós gostamos de estudar, nós entendemos a atividade representativa e a atividade de liderança como algo essencialmente nobre. E o cara só mudou de assunto porque ele tinha uma mente que encarava o trabalho político como pouco nobre, e ele encarava essa questão da cobrança, né, o ato de cobrar, como o ato mais importante nessa democracia doente nossa. E aí a gente vai olhar direitinho, boa parte daquilo que a gente chama de crítica política de classe média no Brasil, e boa parte da direita brasileira, isso inclui o lavajatismo, entendeu, Riso? Sim. Parte dessa premissa de que sua função social, enquanto cidadão, é cobrar. E no que eu coloco, a função não é só cobrar. A função também é cobrar. Mas mais do que cobrar, sua função enquanto cidadão é participar, e não participar apenas como eleito. Né? Repara assim, uma das características do processo de colonização e construção de cidades nos Estados Unidos foi algo que é incrível, que é um nível de cidadania muito alto, que é as pessoas se veem como parte de uma comunidade, numa sociedade de confiança, em que há um interesse comum, que as ruas funcionem, que não haja crime, que as coisas funcionem. Você tem os famosos city councils nessas cidades pequenas, né, conselhos da cidade, que é como se fosse uma câmara de vereador em que as pessoas participavam, entendeu? Então, essa natureza comunitária pressupõe participação, muito mais do que meramente a representação e muito mais do que cobrar. A ideia de que você é um cidadão e que a sua cidadania existe assim, ei, estão cobrando, é uma ideia menor. É uma ideia pequena. Ser cidadão na polis, a liberdade, vamos voltar pra Grécia. Você podia votar e participar do processo decisório na polis grega, na polis ateniense, dentro de um contexto em que você era um homem livre. E o exercício da sua liberdade passava pela sua responsabilidade em administrar em alguma medida a polis. Lembrando que as aristocracias e esses mesmos homens livres na polis grega iam pra guerra. Eles botavam a pele deles em risco indo pra guerra. Então, o seu compromisso como um bom cidadão é muito maior do que só cobrar. Mas nós brasileiros sempre nos entendemos tão pequenos e tão frágeis, tá? O cidadão brasileiro, que cobrar já era algo grandioso no exercício da cidadania brasileira. Então só de você cobrar, político, faça tal coisa, dado que a relação sempre foi tão desproporcional entre o político e a base, tá? Que, cobrar era o ato máximo de cidadania. Não é.
Cobrar não é o ato máximo. Cobrar é um ato importante. Mas participar da cidadania de maneira ativa... Eu não estou falando aqui participando de eleições. Você participa de alguma coisa na comunidade do teu bairro? Você participa, se você é religioso, da tua comunidade religiosa? Você faz algo em prol do outro? Não tô falando que você tem uma ONG. Você faz algo, sei lá, você tá preocupado se sua rua tá limpa? Em que instância você participa e você vive a tua comunidade? Isto é maior até do que cobrar. Entendeu? O exercício da cidadania de um homem livre é um exercício muito maior do que apenas isso. Só que nós, no Brasil, fomos colocados nessa posição da cobrança. E isso se confunde. Aí entra um ponto que é muito interessante. Com a necessidade que houve no Brasil, quando a liberdade de imprensa foi restabelecida, e aí vem a Constituição de 88 e tal, com o discurso da imprensa. Porque a imprensa tem uma função, a imprensa, de cobrar todo mundo. Ela é o quarto poder. A imprensa faz isso. Mas você, como agente político, você faz mais. Porque se a imprensa falar, eu sou uma imprensa partidária e eu quero participar do jogo político, bom, já é uma imprensa complicada, né? Agora, um cidadão não. Um cidadão pode participar do jogo político. Então ele extrapola o elemento de só cobrar. Ficar preso no discurso do que o político é um funcionário é uma mentira. E é uma bengala retórica, né? Que faz você achar que você tá de pé com alguma dignidade quando você não está. Você está se fudendo, a qualidade da representação só diminui, mas você fica com uma ilusão. Não, mas eu mando no político. Você formalmente não manda num político. Você não manda. Você não manda nada no político. Ele tem um mandato. Ele é eleito para um mandato. Entendeu? Se ele tem um político que está no papel do executivo, sim, é o máximo que você vai conseguir de uma analogia com a ideia de um servidor ou de um funcionário. Porque, vamos lá, ele vai ter funções bastante específicas executivas, tá? Dentro das secretarias e tal. E você pode falar, ele tem que ter uma carga de trabalho e tal. Vá lá. Mas mesmo ele pode ser eleito por uma maioria no executivo para fazer o que você não quer. Então um prefeito pode querer instalar, por exemplo, um ponto de ônibus na tua rua e você fala, eu não quero que ele instale um ponto de ônibus na minha rua. Eu acho que é ruim, e eventualmente pode ser ruim pra sua rua e para você, sua comunidade, que ele instale aquele ponto de ônibus, por alguma razão. Mas o prefeito pode ir lá e fazer. Ah, mas eu pago o salário dele. Mas o processo decisório, o processo seletivo numa democracia, outorga a ele poderes pra isso. Pra você se opor a ele, você pode eleger outras pessoas, que são vereadores numa câmara, que são um conselho municipal, que podem se opor à decisão dele. E aí você pode ter um vereador que vai representar a sua vontade e vai se organizar com outros para tentar barrar aquilo. E outros vereadores que podem se organizar para defender o prefeito disso. Essa é a natureza da democracia representativa. Em nenhum momento isso aqui significa que o cara é funcionário de vocês. E se alguém falar, eu sou um funcionário do povo, ele tá mentindo, porque ele não é um funcionário do povo. Ele tem mais poderes, ele tem mais responsabilidades. E ele deveria ser o mais capaz possível, o mais nobre possível no trabalho dele. E eu volto a falar, o tipo de cobrança e o tipo de responsabilidade dele é muito maior do que qualquer um que não tá num papel de um mandato político representativo. A responsabilidade dele é maior que a de um funcionário público ou privado, mas muito maior. Porque a função dele é uma função de responsabilidade com um caráter nobre, um caráter essencialmente nobre. Se ele não exerce de maneira nobre, aí é outra questão, mas o caráter disso é nobre, tá? Isso é uma democracia, porque políticos não existem apenas em democracias. Se você tem uma ditadura, as pessoas que administram a ditadura são políticos também, eles só não são eletivos. Se você tem uma monarquia, você também vai ter políticos. O rei é um político. A corte é política. A aristocracia é política. E essas pessoas vão exercer poder também. Você só não escolhe elas. Aí você vai falar que um rei, que é um político, é um funcionário teu? Você vai falar que um nobre é um funcionário teu? Você vai, por exemplo, na China, chegar pro Xi Jinping e falar que o Xi Jinping é um funcionário seu? Não, porque não é. Não, porque não é. E essas pessoas que, volto a colocar, ficam com essas ilusões, são as pessoas que querem vender discurso fácil e bobo na internet pra manter as pessoas num nível pedestre de entendimento, não só da política, mas da realidade, pra que aí elas fiquem comprando o barulho de gente retardada como elas. Aí você vai comprar um barulho de um ANCAP bobão, você vai comprar um barulho de uma antipolítica infantilizada, aí você vai comprar o barulho do que for, qualquer barulho. Só que você não se torna um cidadão ativo. Um cidadão ativo compreende a realidade ao redor dele e usa os instrumentos disponíveis, aí sim, no nosso regime, na democracia, para melhorar a comunidade, a polis dele, certo? Que é o que eu quero que vocês sejam. Se você que está me assistindo quer ser um cidadão ativo, que interfira na realidade e mude ela para melhor, dentro da sua concepção do que é melhor, porque se eu for perguntar agora para um esquerdista qual é a concepção do mundo melhor e mais justo, ele vai vir com, vamos dizer, com argumentos e com exemplos diferentes dos meus. Um esquerdista eventualmente vai falar, olha, eu quero viver num país em que a gente estimule uma diversidade sexual e novas possibilidades de uso do corpo que você, Renan, direitista, não quer.
E eu vou falar, realmente eu não quero, mas pra isso é um ideal dele. E eventualmente, só pra lembrar, ele pode ser eleito, como são, a Erika Hilton é eleita com essa plataforma, e ela não é sua funcionária, você não vai demitir a Erika Hilton. Você não vai. Você não vai. Primeiro porque é uma mulher linda dessa, você não vai querer demitir, seria até, né? Mas segundo porque você não pode. Obrigada, presidente. Ó, o Carlos Henrique Reis falou, o MBL já usou muito esse argumento do só procurar político nos funcionários, tá fazendo xadrez contra tá tudo certo. Não, eu não tô fazendo xadrez contra o eu tô certo. Quando nós falávamos aquilo, nós estávamos errados. Quando a gente usou esse exemplo do político funcionário, nós estávamos errados. E agora, eu tenho que corrigir estes erros junto à nossa base militante pra gente parar de errar. Eu tenho que corrigir. Então se eu for falar, se eu já usei, eu não me lembro de ter usado. Se eu usei, peço desculpas de eu ter usado. Peço porque eu estava errado. E esse discurso é piegas, bobo e burro. Piegas, bobo e burro. Tá? O exemplo não é cabido, assim, em nenhum sentido. Nenhum sentido. Vai, pergunte para um professor de direito. Sabe? O status jurídico não é. Então, enfim. Mas, pô, isso é tão importante porque eu percebi que muitos de vocês que nos acompanham, gente que tá construindo um partido político, gente que tá construindo um pensamento político complexo. Muitos de vocês acreditavam nisso, porque talvez vocês achavam que tinha um ato de cidadania muito forte nisso. E que talvez, pô, isso aqui faz o que eu não seja gado de político. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você só tá com uma concepção errada. Falar que um político é seu funcionário é igual eu falar que um político é uma torta de maçã. Veja, eu posso até buscar uma analogia entre o político e uma torta de maçã, mas ele não é uma torta de maçã, assim como ele não é um funcionário. Entendeu? Não será, e não tem... o debatinho falou, basta ler o chat. Sim! O chat tá cheio de gente que não entende e fica indignada porque você foi criado a achar que a sua cidadania é válida. Olha só como eu tenho valor. Não tem. Aprenda a cobrar o político de uma maneira mais inteligente. E aprenda que o seu papel, enquanto cidadão, é muito maior do que esse, que não é só cobrar. Achar que seu papel na enquanto cidadão ativo e que vai construir algo melhor é só cobrar, você me desculpa, é muleta. É muleta e preguiça. É muleta e preguiça. Muleta e preguiça. Tá? Volto a colocar, sempre recomendo, leiam Democracia na América de Alexis de Tocqueville. E vejam uma sociedade que é fundada em algo muito maior do que essas premissas bobas. É tão inato para aquele fundador dessa sociedade americana, sociedade de confiança, a ideia da participação, da construção comum, né, que o exercício de cidadania se confunde até com funções de Estado. Né? Às vezes o Estado não era necessário no fornecimento de educação porque as pessoas já estavam provendo. Esse senso de participação faz com que o Estado fique menor, porque quanto mais esse cidadão ativo participa de maneira ativa, menos o Estado precisa ficar provendo. Né? Em certa maneira, o gigantismo do Estado, ou a necessidade de um Estado gigante, aqui se dá porque as pessoas não querem exercer esse papel coletivo, comunitário. E as sociedades em que as pessoas exercem esse papel coletivo e comunitário são necessariamente melhores. As pessoas gostam muito de citar o exemplo, o sul do Brasil é diferente. Sim, vocês querem saber porque o sul do Brasil é diferente? O sul do Brasil tem uma cultura de cooperativismo que, olha só que louco, né? O sul é mais capitalista. Veja, o cooperativismo, não tô falando que ele é socialista, tá? De maneira alguma. Mas o cooperativismo tem um caráter social e de confiança e de distribuição, né? Muito, muito louco, né? Cooperativismo. O sul, o agro do sul é super cooperativista. Isso vem desse imigrante europeu. Em certa medida, o alemão, o Jorge do Mesil, ele faz essa distinção entre o celta e o germânico. O germânico, ele é muito mais cooperativo e distributivista, desde o seu tempo, vamos dizer, bárbaro, né, do que o céltico. Tem uma coisa diferente entre esses dois aí, né? Eu teria que achar o livro que ele fala isso, né? Eu poderia botar a citação, mas é bem interessante como ele faz uma distinção entre uma cultura que é assim. E eles são assim, e acho que eles trouxeram isso pro sul. E você pega as cidades construídas pelos imigrantes alemães no sul do Brasil, eles têm esta característica de participação ativa na vida comum. Participação ativa na vida comum. Pega Pomerode, como as escolas públicas, não relegou só pro Estado. Você tem aula de alemão na escola pública em Pomerode, ou tinha ainda, porque agora deve estar mudando a composição da cidade. Essas são características de gente que participa da vida comunitária. E sabe o que acontece? A vida é melhor, a cidade é melhor. Ela é muito melhor do que uma cidade em que você relega ou delega pro Estado só... Faz tudo, faça as ruas, façam tudo. É diferente, é necessariamente melhor. Quando eu fui pra Suécia, uma coisa que eu via muito as cidades têm um nome de comum. Não o nome da cidade, mas você tem as comunas regionais, que são parte de um entendimento de construção comunal, né, de um determinado tipo de sociedade. Então,
Isso veio pra cá, isso é melhor. Sociedades baseadas em confiança são melhores por terem isso. Esse tipo de participação. E eu acho que nós temos que ser assim. Eu acho que a cultura do MBL e da missão tem que ser essa. E nós temos que propagar isso. Quando a gente transformou agora esse ano o MBL Day numa atividade em que vamos doar sangue, vamos varrer rua, vamos arrumar praça, é sobre a gente sair da postura de cobrança apenas e irmos para uma postura de construção comum, de participação naquela comunidade efetiva, que é onde a política se torna efetivamente que ela te entrega algo. Você começa a ver resultados materiais naquela atividade, tá? Que ela se torna legal. Ó, o Vinícius falou, e tem o CTG também, que o CTG não é uma questão germânica, o CTG é uma coisa do gaúcho, né? Mas o CTG é um bom exemplo de atividade comunal. Aliás, o Congresso do MBL no Rio Grande do Sul vai acontecer num dos CTGs que tem lá em Porto Alegre, que foi destruído lá na inundação, e graças às doações de vocês do Brasil inteiro, tá? A sobra de caixa que rolou da gente das doações, que a gente fez lá, marmita e tal, sobrou um caixa, a gente doou pro CTG pra reformar, e o CTG tá reformado, tá de pé, novo, lindo, e nós vamos lá fazer nosso congresso lá no CTG, lá em Porto Alegre, porque nós, você Porto Alegre, saiba, você gaúcho, nós do MBL, assim como temos vínculo com a galera de 32 aqui em São Paulo, que mantém a memória dos heróis de 32, temos um vínculo com o CTG também, e com a história dos gaúchos também, e queremos ter vínculo com todas as histórias regionais do Brasil. Nossa obrigação, porque isso também é construção de realidades comunais, é a nossa construção de realidades locais, tá? Então é sobre isso, porra. É sobre isso. Nós temos que nos construir como um grupo disso. Fazer parte do MBL, fazer parte da missão, coletar as fichas que as pessoas coletaram pra missão, é extravasar o papel da cobrança e ir pro papel da construção. Nós temos que ser construtores. Nós temos que ser construtores. E quando nós elegemos alguns de nós para posições eletivas, eles não serão funcionários de ninguém. Eles não serão funcionários do povo. Eles serão líderes. Líderes que vão se arriscar mais, vão tomar mais risco, vão ter que estudar mais, vão ter que se especializar mais do que o povo tá trabalhando, fazendo coisas que o povo faz, que é trabalhar, viver, sustentar, cuidar da sua família, cuidar das suas obrigações morais e das suas obrigações com a comunidade. Se ele é um líder representativo, ele tem uma função que é muito maior que a do funcionário. E é pra isso que nós vamos formar um monte de gente pra isso, cacete. E acho muito importante eu pegar essa live hoje pra isso, porque eu vou sustentar essas opiniões sempre, porque pra mim é um papel que é essencial, que é fundamental na construção de homens e mulheres responsáveis num país em que nós somos crianças. Num país de crianças, porque a nossa mentalidade, inclusive no trato com política, é infantil. É, político, não gosto! É, faça o que eu quero! Vai se fuder, o político, no fundo, você acha que tá tratando ele igual a um funcionário, mas no fundo você tá tratando ele igual ao teu pai. Mãe, eu quero ir, eu não quero comer giló! Eu quero comer filé mignon, tá? Essa função, tá? Eu quero, A função infantil, infantiloide. E, cara, nós não podemos ser infantil, cara. Nós não podemos ser infantil. A dimensão do nosso trabalho é tão colossal, ela é tão grande, tá? Ela é tão grande que nós não podemos nos permitir ter esse tipo de visão. Então, se você que tá aqui nessa live compreende isso, perfeito. E leve pra frente, porque isso é uma daquelas quebras de mentalidade estúpida e de travas mentais que vocês têm. Entendeu? E que todo mundo tem. Em algum momento eu também achei, quando jovem, que eu exercia minha cidadania tratando políticos. Não é assim não. Não é não. Ainda mais um país, meus amigos, que entendam o seguinte, boa parte dos políticos são eleitos comprando o voto dos outros. É como se um funcionário, Riso, fosse pra uma empresa, vou ser contratado, eu vou comprar meu contratante. Não tem nenhum sentido nisso. O ato de contratação dele, que seria a eleição, né? Porque também não tem nenhum sentido na analogia, mas vamos lá. É um ato em que ele compra o contratante dele. Ele compra o contratante dele. Ô, chefe, faz o seguinte, chefe. Vai lá, fica na frente do quartel pedindo pros militares me botarem de novo lá. É muito louco, entendeu? Só que assim, tirem isso da cabeça. Tirando isso da cabeça, vocês vão ver que uma série de parasitas vão parar de circular ao redor de você. Porque tem uma série de parasitas que vivem da despolitização, da desconstrução, vivem da desesperança, né? Existe essa coisa aí que são os políticos, eles estão vivendo e pairando sobre nós, os políticos, eles pairam sobre nós. E eles só são ruins, né? Só um problema. E essas pessoas que são parasitas, eles não entendem que o político ele surgiu do povo, tá? Mesmo político em regimes não eletivos, mesmo em ditaduras. A pessoa vem de um caldo cultural, ela fala uma língua, ela come a comida daquelas pessoas, em alguma instância conhece aquela realidade, mesmo sendo parte de uma eventual nobreza, oligarquia, aristocracia. E ela é parte daquele caldo, ela é parte do problema. E não pense que a pessoa na base não é parte do problema. No que eu coloco pra vocês, teste pra vocês.
Se vocês substituíssem toda a classe política no Brasil, todos os vereadores dos mais de 5 mil municípios ao redor do Brasil, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os prefeitos, todos os senadores e o presidente da república, por pessoas, se ia pegar os 200 milhões de brasileiros que não são políticos, que nem foram, riso, filiados a partido político. E você randomicamente faria um sorteio e reocuparia todas essas posições por brasileiros aleatórios colocados por sorteio. Digite 1 se você acha que seria uma grande revolução, melhoraria. Ou digite 2 se você acha que na prática, depois de um determinado período muito sofrido de adaptação, não ia ser a mesma merda. Meus amigos... E 3 se você acha que isso é pior. 3 porque ia ter uma adaptação que ia ser muito traumática, tá? Ó, o engenheiro... a galera, todo mundo no drama, mas pode 3 você acha que seria pior. Na prática é 2 ou 3. É 2 ou 3. Entendeu? Na prática é 2 ou 3. Aí entra as pessoas que acham, não, mas não seria assim, né? Vamos colocar só pessoas muito qualificadas, que existe também essa redução. Eu já vi muita gente falar, gente, não devia ter políticos, as pessoas deviam prestar concursos, elas prestariam concursos e os mais capazes virariam os políticos. Ah, é? Vejam como é que são os professores concursados das nossas universidades. Vejam como é que são os funcionários mais gabaritados, concursados no alto funcionalismo brasileiro. Qual é a característica? Eles estão lutando por vocês ou pelo bolso deles? Hã? Por vocês ou pelo bolso deles? Não é, é bem mais complexo, é bem mais duro, é bem mais difícil do que vocês imaginam, né? Se olhar direitinho, é bem complicado. É bem complicado. Aí vem o Yamandu, o problema é o sistema. Também existe essa discussão. O sistema, porque o sistema qualifica, né? Existe uma relação dialética entre o sistema, a estrutura e o caldo cultural. Mas é dialético, um interfere no outro. Em algum momento você tem que escolher por onde você interfere. Você pode escolher os dois, você pode mudar o sistema e mudar a cultura. No que eu falo, eu acho que a cultura é mais importante do que o sistema, mas o sistema também molda ela. Você tem que mexer nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se pressupõe mexer nas duas coisas ao mesmo tempo, nós temos que ter cidadãos melhores, mais conscientes, mais ativos, mais éticos, mais probos, que se relacionem de maneira melhor. E isso também tem que mudar o sistema de incentivos dado pelo próprio sistema. Você tem que mudar as duas coisas. Existe gente que é muito formalista, inclusive do ponto de vista jurídico, pessoas com uma mentalidade meio que positivista, que acha que mudou as leis, mudou as regras, aí você muda o povo. Isso é mentira. Mentira. Vou fazer outro teste aqui com vocês. Digite que se você colocasse a mesmíssima estrutura normativa, legislativa e administrativa americana no Brasil, o Brasil viraria os Estados Unidos num período de tempo. Ou digite 2, se não, que você ia botar aquilo e poderia ter uma melhor aqui, uma melhor ali, acolá, mas o Brasil, em grande medida, ia ser mais Brasil do que os Estados Unidos. O que vocês acham que aconteceria? Só um cara digitou 1. O que você acha, Riso? 2, lógico. Lógico, né? Ah, poderia ter melhor. Com certeza poderia ter melhores, mas nós não seríamos os Estados Unidos da América. A cultura, ela conta demais. E a cultura é moldada por indivíduos, sim. Ela é moldada, porque agora os, eles chamam de realistas de QI na internet, que é uma galera que tem um discurso muito perigoso, né? Muito perigoso, em muitos termos. Que, esse povo é mais inteligente, ele vai se dar bem. Tem muitas coisas que interferem nisso. Talvez o povo mais inteligente do mundo, né, a nação, sejam os japoneses aí, né, em termos de QI bruto e tal. Eles estavam lá num feudalismo muito do primitivo, enquanto o resto do mundo estava se desenvolvendo. Então tem isolamento geográfico, tem dogmas culturais, dogmas religiosos, várias coisas interferem ali pro desenvolvimento de uma sociedade, tá? A gente aqui, tá, graças a Deus, é uma honra pra mim estar falando com 5.100 pessoas. A gente aqui tem o privilégio de poder falar o que pensa e de poder se colocar numa posição diferente do que a maioria conformista quer estar. Porque a maioria conformista se conforma. E quanto mais, eu já falei isso, inclusive essa semana, acho que essa semana, Riso, foi uma semana de grandes lives. Sim. Eu já falei pra vocês, nunca confie, não pense que você vai mudar o Brasil com pessoas que são famosas e populares. Porque tem um problema de conformação à cultura mainstream, que em alguma medida pode até parecer, né, revolucionário no enfrentamento ao woke. Então eu vou dar um exemplo, né? Muita gente diz, olha, ser conservador é o novo punk, o ser conservador é transgressor, é muito conservador você ter uma família tradicional agora, ou você ser heterossexual é o transgressor, porque eles querem que você seja tal coisa. Calma, eles no primeiro mundo,
O woke aqui não é um majoritário. O que é um majoritário no Brasil, galera? O que é um verdadeiro majoritário no Brasil? É o centrão, é o patrimonialismo, é o amiguismo, o familismo, a mentalidade arcaica brasileira. Esse é o mainstream. Então, se você for pensar direito, né, vai vir um dia e você fala, não, veja só, nós realmente estamos sendo a contra... Você está sendo contra cultura nenhuma. Se você gosta do Neymar, se você anda com um pastor neopentecostal que rouba os outros, se você anda com o Pablo Marçal, você não está rompendo com porra nenhuma. Você é um norme de uma sociedade doente. Você é um norme de uma sociedade doente. E aí eu pergunto, votar, portanto, num Manga, num Nicolas, você vai alterar alguma coisa substancialmente no Brasil, dado que essas pessoas são a representação desses defeitos mais comuns da sociedade brasileira? Não. Por quê? Porque você nos Estados Unidos você não vai fazer assim, é assim lá e vai ser aqui. Por isso, quando me irrita muito o jovem de direita que está permanentemente combatendo a esquerda. Pô, tô falando isso porque o MBL fez isso, nós ainda à medida fazemos isso. Combato a esquerda, vou pegar as hipocrisias. Eu mesmo tinha uns vídeos que, engaja, coloque no fim, estou pegando as hipocrisias da esquerda. Para, mano, isso é falso. Porque a esquerda é problemática? Lógico que é. Mas nossos problemas não estão restritos à esquerda. Eu digo mais, a esquerda é pequena comparada com a dimensão do problema cultural essencial nosso. Ela é pequena nisso, porque se for olhar direitinho a esquerda brasileira, grande parte da crítica que a gente faz ela é que ela é corrupta, ineficiente, patrimonialista e carguista. 4 características que antecedem a existência da esquerda no Brasil. São características, né, desse Brasil arcaico aqui que a gente faz parte, que você vai encontrar na direita, as 4. Aí sim, vai entrar, vamos dizer, a sabotagem econômica, vamos dizer, certas afiliações pouco democráticas a determinados grupos, o terraplanismo em muitas áreas, normalmente economia e tal. Tá, você vai ter isso, tá? São características bem presentes na esquerda. Agora, as outras são muito brasileiras. Muito brasileiras. Né? E eu acho que a gente tem que... Se a gente quiser mudar o Brasil, a gente vai ter que entender o seguinte, a esquerda é parte do problema, só que essa mentalidade, esse brasileirismo aí, né, que se expressa em todas as outras coisas que eu citei, porra, isso é muito maior do que a esquerda. Mas muito maior. Quem é maior? Pablo Vittar ou Gustavo Lima? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Vocês no chat. Pablo Vittar ou Gustavo Lima? Vamos lá, vamos ver no chat aí. Gustavo Lima. O Gustavo Lima é representante da mentalidade Brasil True. E o Pablo Marçal, Pablo Vittar, Pablo, é do esquerdismo progressista. O Gustavo Lima é em muitos graus de magnitude maior do que Pablo Vittar. Entendeu? Muitos graus de magnitude maior. E não é que é bom. É diferente e ruim. Não tô falando da música dele, tô falando do que ele representa. É diferente e ruim. É diferente e ruim. Eu não acho que a gente vai conseguir nessa sociedade de conhecimento, no mundo que tá indo para as automações, inteligência artificial, numa luta bizarra que nós temos que ter para construir sociedades baseadas em confiança, tá? A gente não vai conseguir fazer isso repetindo os erros da alma, do espírito do brasileiro, que todos os nossos políticos de direita professam. Eu não quero fazer isso. Pô, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Lógico que é. Agora, quem aqui acha que a gente precisa fazer isso? Olha, foi 1 hora aqui de uma grande reflexão, Riso. Gostaste? Foi. Gostei. O que você achou? Queria faça uma crítica aqui à live, como é que tá? Faltou falar alguma coisa? Eu acho que sua reflexão está corretíssima a respeito do lance dos políticos serem funcionários e tal, essas coisas todas. Mas no Brasil de hoje, é muito difícil o cara virar... Não, o deputado tal é nobre, ele deveria desempenhar nobreza. Não vai ser isso, sabe? Eu sei, mas assim, você entende que a gente tem que ser isso? A gente tem que ser isso, a gente tem que buscar isso, a gente tem que exigir isso de todos os nossos futuros candidatos daquela agremiação. E você entende, Riso? Aí entra um ponto, que se a gente exige isso dos nossos, e os nossos praticarem isso é mais do que suficiente de eu ficar cobrando aleatoriamente os outros. Sim. Porque os outros eu não espero nada dos outros. Eu não vou esperar nada. Se o Riso botar randomicamente o nome de qualquer deputado federal, quer dizer, faz o seguinte, Riso. Tenta escolher fortuitamente o nome do, sei lá, do 45º deputado federal mais votado de São Paulo. Acha randomicamente um deputado. Com certeza, a chance de eu cair num cara que vale a água que bebe e que tá no orçamento secreto é enorme. Agora, nós temos que produzir os nossos, porque se você tá com a gente, a sua representação somos nós.
Não adianta você falar, mas o cara do PSOL é meu funcionário. Ele não é teu funcionário, sacou? Ele vai cagar pra tua opinião e a função social dele é cagar pra tua opinião. Porque ele foi eleito pra andar com outra plataforma. Assim como a gente tem que falar, o quem não vai ser funcionário de eleitor E do ninguém é PSOL. eleitor do PSOL. Por isso que é muito burro. Até porque pensa o seguinte, ô Riso. A maior parte do Brasil no segundo turno de 2022 votou em quem? No quem? Não, 22. Quem, segundo turno votou no Lula ou no Bolsonaro a mais? No Lula. Logo, Vox Populi, Vox Dei, tendo como premissa isso e falar que, né, o quem deveria fazer o quê, então? Apoia o Lula. Né? O povo quer! O povo quer! O povo votou no Lula. Até a lógica de democracia se constrói muito por conta das minorias. Democracia é sobre garantir o direito de existência da minoria. Que a minoria vai poder fazer oposição à maioria. Perderia até sentido. Então, assim... Então, nós temos que exercer nobreza, cultivar nobreza. Vejam que nobre os 9 de Curitiba. Veja que nobre. Que nobre a atitude dos caras de perderem o emprego em prol da causa. A gente tá falando desses exemplos. De permanentemente cultivar esses exemplos. Vejam um exemplo que a gente deu essa semana do Matheus Batista. Que, por uma questão de nobreza, lutou para entregar o melhor relatório possível. Um idiota que acha que é um cidadão consciente não faz mais do que obrigação. Não, ele faz mais do que obrigação. A régua da obrigação brasileira é a régua eleitoral. E o eleitor não liga para bom desempenho. Definitivamente não liga para bom desempenho. Tá? A outra coisa que você pode falar, não, mas existe uma excelência a ser buscada. E para muita gente essa excelência é subjetiva. Um bom relatório para um eleitor do PSOL talvez seja um bom relatório muito diferente do que o Matheus fez. Existe a realidade objetiva. Qual é o melhor relatório possível? O Matheus trabalhou em nome de um melhor relatório possível e nós podemos defender abertamente, por não sermos relativistas, que o relatório dele é melhor do que um relatório que teria sido feito por um bolsominion retardado, ou um petsolista, ou um vagabundo do centrão. Ele buscou o melhor objetivamente. O fato dele ter a obrigação de fazer isso, sentir a obrigação de fazer isso, denota essa sensação de que ele faz parte de uma cultura mais nobre que as demais, e que é uma cultura nascida por excelência para governar. E ele quer cultivar isso, os assessores deles querem, os alunos da Academia MBL querem. Então, poxa, sejamos o grupo disso, sejamos essas pessoas. E um dia governemos, não como funcionários, mas como nobres, como aristocratas, como gente que se põe na posição de risco e que se põe na posição de responsabilidade. E esse não é necessariamente um funcionário, tá? Esse não é um patrão. Esse é um líder, esse é um rei, esse é um nobre. Que é uma função completamente diferente, inclusive dessas categorias capitalistas de patrão e funcionário que a gente trabalha, que não tem nada a ver com a representação política, que antecede inclusive a existência do Estado. A representação política, tá? O exercício da liderança antecede a existência do Estado. Haviam clãs tinham líderes. Qualquer agrupamento humano vai ter liderança, vai ter gente que vai se expor ao risco, vai tomar decisão. Isso antecede o Estado. Isso antecede a existência da porra do Estado, cacete. Né? E vocês aqui estão nessa live, vocês que fazem parte desse movimento, tá? Entendam isso, que com erros, a gente vai errar no caminho, com percalços, nós vamos tentar sempre buscar isso. Essa é a excelência, a gente vai buscar isso. Esse é o horizonte que a gente vai buscar. E aí, curtiu esse corte? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Isso ajuda demais. Valeu e até a próxima.